começando mais um quadro Mais Saúde. E hoje o tema é disfunção erétil, popularmente conhecido como impotência sexual. E ninguém melhor para falar sobre isso que o Dr. Djair. Dr. Djair, é um tema que é muito ainda cheio de tabus, a impotência sexual, porque é uma dificuldade muito grande, acredito eu, que as pessoas tenham de procurar ajuda, né? E eu queria saber do senhor, o que é a impotência? A impotência é uma dificuldade em ter ereção ou manter a ereção durante uma relação sexual. Então, essa é a definição da impotência ou da disfunção erétil. E existem algumas causas para que isso aconteça? É fisiológico? Como que é? As causas mais comuns são diabetes, o que mais tem impotência orgânica, hipertensão arterial, a obesidade, tem uma série de outras doenças que levam o homem a ter impotência sexual. E a idade também, ela leva bastante a ter os problemas neurológicos, como os AVC, trauma, hack mediano, as doenças neurológicas, isso é questão neurológica. E orgânica, existem várias das endócrinas, por exemplo, o diabetes está na endócrina também, porque o diabetes, além de lesar o nervo, ele lesa o tecido que dá a chegada do sangue no pênis e também lesa o tecido do pênis como um todo. Então, lesa o vaso, lesa o nervo e o tecido peniano. Então, são 3 tipos de lesão que uma doença só já leva. Então, esses são os problemas orgânicos de modo geral. Mas tem outras doenças que acomete, por exemplo, o paciente que tem alguma patologia de hormônio, que ele não produz o hormônio. Então, nós temos que analisar o pênis, o testículo, para ver se ele tem uma atrofia, para ver se tem uma atrofia, porque tem várias síndromes que já nascem com essas atrofias, que não produz hormônio, não produz espermatozoide. Então, tem uma série de doenças que a gente tem que examinar para ver se tem algum quadro hipospádia, o canal, de vez de jogar o esperma dentro da vagina para fecundar, é um outro tipo de patologia. Aí já é em termos de fecundação, não em termos de ereção. Mas enfim, e as psicogênicas? As psicogênicas geralmente mais do adulto jovem, porque ele fica ligado a querer mostrar um bom rendimento para a mulher, e isso às vezes dificulta, só aquela obrigação dele ter que mostrar já dificulta ele ter ereção. Ele se sente na obrigação de mostrar. Entendi. E a incidência? Existe assim um quadro de idade, por exemplo, como o senhor falou que existem orgânico e psicológico. O psicológico afeta só o jovem, afeta o homem adulto com mais idade também? O homem adulto com mais idade é quando ele começa a querer mostrar um bom desempenho para a parceira e ele se sente obrigado a ter uma boa ereção. Ou ele começa a ter um relacionamento com outra parceira mais nova, ele se sente obrigado a mostrar um bom desempenho sexual. Então, esse psicológico, eu tenho que mostrar, isso leva ele a ter uma obrigação, e essa obrigação entra adrenalina e fecha o vaso, não deixa entrar sangue no pênis. Então, toda vez que ele se sente obrigado, não funciona. O sexo é uma coisa que tem que estar relaxado para o sangue chegar e ter uma boa ereção. Então, você vê que não só por jovem, é mais comum no jovem o psicogênico, porque ele tem lá um problema com a parceira e tal, e ele tinha um bom desempenho, agora ele começou com outra parceira, ele muda muito de parceira e ele tem que mostrar sempre um bom desempenho. Então, essa necessidade de mostrar o bom desempenho põe ele sempre na obrigação, na berlinda de ter que mostrar uma boa qualidade de ereção. E eu tenho que mostrar não funciona para o sexo. Então, o psicogênico pega muito mais o adulto jovem por causa da mudança de parceira, e com mais idade já não tem tanto esse problema. Se tiver, ele acaba caindo na mesma situação.
E o senhor consegue falar para mim qual que é a diferença entre o psicológico e o orgânico, no sentido de que... Da identificação no diagnóstico. Isso. Então, você pergunta para ele se ele tem ereção noturna. Só dele ter ereção noturna já caracteriza que ele tem um circuito que funciona. Nervo, vaso, tecido do pênis funciona, pelo fato de ter ereção noturna. Quem não tem, já pode pensar em orgânico, você tem que pesquisar esses hormônios, testosterona, diabetes, as gorduras, o colesterol, triglicérides, pensando em alguma obstrução, quando ele tem o problema orgânico. Agora, se ele não tem nada de orgânico, o psicogênico é muito simples. Fala, se você teria ereção para masturbação, eu tenho. Então, fala que já é psicogênico. Na frente daquela parceira, ele não tem ereção. Ele saiu dali, ele tem ereção. Então, isso já fala que é psicogênico. Então, é muito fácil de você identificar o que é psicogênico, que é na frente daquela parceira, ou pensando naquela parceira ou na frente dela, inibe. Mudou de ar, de situação, ele já tem ereção. Então, é muito simples de você identificar um do outro, e é muito claro isso aí, entendeu? E os pacientes, eles chegam até o seu consultório com facilidade ou por ser tratado como um tabu, justamente por essa obrigação, para eles é muito difícil chegar até aqui? Eu acho que custa muito. Antigamente, quando não tinha muito tratamento, esses pacientes chegavam até a ter história de suicídio, porque ele não tinha o que fazer. Hoje, ele reluta, mas ele acaba chegando. Então, muita história de suicídio, porque o homem, antigamente, ele ia para a prostituição, e lá ele não tinha compromisso da frente da parceira, ele pagava e ali ele estava tudo certo. Então, hoje, essa questão não existe em termos do que você tem para oferecer para ele. Antigamente, você não tinha muito para oferecer. Você tinha a doença, a situação, mas você não tinha muito o que tratar. Hoje você tem muitas opções de tratamento, tanto comprimido quanto injeção intracavernosa dentro do pênis, ou as próteses. Então você tem várias opções de tratamento. Antigamente não tinha. Então esses tratamentos, eles existem e eles são de fácil acesso ao paciente que vier procurar? Sim. Esses tratamentos hoje você tem, assim, de rotina. Você tem aqui tanto comprimidos quanto essas drogas intracavernosas, que é a base de prostaglandina, que dilata, faz o sangue chegar e tem ereção. Quanto que você pôs de medicação e o tanto que vai ter de ereção. Aí pus medicação para ficar 1 hora em ereção, vai ficar 1 hora em ereção, meia hora em ereção, meia hora em ereção. Então, você dosa, você faz o teste para ele e ele vai ter ereção de acordo com o que você calculou para aquele paciente. Então, hoje você tem muito tratamento, mas não tem... Antigamente você fazia muito diagnóstico e não tinha tratamento. Hoje você tem mais opção de tratamento, então você não investiga muito. Tem que fazer essa investigação básica das doenças orgânicas, porque tem que investigar, tem que tratar. Mas assim, você tem muita opção de tratamento hoje, investiga menos. Antes fazia muito ultrassom intracavernoso, dentro do pênis, para ver a vascularização com Doppler colorido. Fazia muito cavernosografia, jogava contraste dentro das artérias para estudar essa circulação. Hoje praticamente não faz, a não ser que teve um acidente, uma história de trauma, um acidente que teve que fazer uma cirurgia, pode ser que interrompeu uma circulação do pênis. Então, nessas situações você faz investigação. Mas hoje você investiga menos e trata mais. E encerramos mais um quadro Mais Saúde.